Você já teve memórias de uma vida que não é sua? Costumes, nomes de lugares, de pessoas e até feridas. E aí, eu sou o Tetis e hoje vamos juntos destrinchar casos documentados de pessoas que dizem lembrar de vidas passadas. Começamos então por Shanti Devi, uma menina nascida em 1926 na cidade de Delhi, na Índia. Desde os 3 anos de idade, Shanti dizia que a verdadeira casa dela não era aquela onde vivia. Contava que tinha marido, um filho e que tinha morrido após dar à luz, em uma cidade chamada Mathura. A família, claro, achou que era imaginação, mas Shanti começou a dar nomes. Dizia que o marido chamava-se Pandit Kirnat. Descrevia a aparência dele, a casa onde moravam, as ruas ao redor e até pequenas coisas da vida doméstica. E detalhe, Shanti nunca havia ido a Mathura. Com o passar do tempo, o caso se espalhou entre vizinhos. Era impossível ignorar como aquela menina falava com tanta precisão sobre uma vida que, em tese, não tinha vivido. Até que a história chegou aos ouvidos de líderes indianos, inclusive dele, Mahatma Gandhi. Em 1935, um comitê foi formado para investigar. Eram 15 pessoas, incluindo advogados, jornalistas e líderes da sociedade. O objetivo era simples: verificar se a menina realmente sabia o que dizia. Shanti foi levada à Mathura sem informações prévias. E assim que chegou, diante de todos, reconheceu o marido da vida passada no meio da multidão. Chamou-o pelo nome, descreveu a casa onde viveram, mostrou onde ficavam objetos pessoais e até contou detalhes do casal, que apenas os dois sabiam. Tudo conferia com a realidade. O relatório final do comitê concluiu que a menina tinha memórias precisas, sem qualquer explicação convencional. Não havia indícios de fraude, mas mesmo assim, os investigadores pararam antes de chamar isso de prova definitiva de reencarnação. A história não parou por aí. Pesquisadores estrangeiros, como o professor sueco Sture Lonstrand, viajaram até a Índia para estudar o caso e divulgaram o relato no Ocidente. Livros e artigos tornaram Shanti Devi conhecida no mundo todo, como um dos mais impressionantes casos de vidas passadas. Shanti cresceu, manteve as lembranças até o fim da sua vida e morreu em 1987 aos 61 anos, sem nunca recuar daquilo que dizia desde menina. O caso intrigou cientistas, espiritualistas e céticos ao redor do mundo. Antes do próximo caso, eu já quero pedir para que você deixe o like nesse vídeo. Ainda na Índia, outro caso estudado a fundo pelo Dr. Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores do tema, é o caso de Swarlata Mishra. Tudo começa em 1948 na cidade de Chhatapur, na Índia Central. Swarlata tinha apenas 3 anos de idade, quando começou a surpreender os pais com lembranças que não faziam sentido. Ela dizia ter vivido em outra cidade, chamada Katni. Falava que tinha outra família e até lembrava o nome do marido, Pandit. Também citava detalhes de sua antiga casa, o bairro onde morava e até músicas que costumava cantar. Os pais, inicialmente, não deram muita importância, mas a menina insistia e descrevia tudo com uma convicção impressionante. Ela dizia que tinha morrido bem jovem, de complicação no parto. Aos 10 anos de idade, a família decidiu investigar e foram até a cidade de Katni para procurar os registros. O mais surpreendente é que todas as informações eram reais. De fato, existia uma mulher chamada Bia Pathak que havia morrido em 1939, exatamente como Swarlata descrevia. Bia tinha deixado para trás o marido, Pandit, e filhos pequenos. O que deixou todos espantados foi quando a família de Bia decidiu visitar Swarlata. Durante o encontro, a menina reconheceu vários parentes, chamando-os pelos nomes corretos. Até identificou o marido diante de outras pessoas, e sem que ninguém a orientasse. Ela também mencionou segredos de família que ninguém de fora poderia saber. Por exemplo, contou sobre uma grande soma de dinheiro escondida em casa, que apenas o casal conhecia. O caso foi estudado minuciosamente pelo Dr. Ian Stevenson,
da Universidade de Virgínia. Ele documentou mais de 50 correspondências específicas entre a vida de Bia e a memória de Suarlata, e considerou esse um dos relatos mais convincentes de reencarnação já registrados. Mas com o passar do tempo, as lembranças de Suarlata foram desaparecendo. Ela cresceu, casou-se, formou sua própria família. Ela manteve contato com os parentes da vida passada. O que impressiona não é só a precisão das lembranças, mas também o grande número de pessoas que testemunharam e confirmaram os fatos. Agora vamos atravessar o oceano para contar o caso do americano nascido em 1998, James Laniger, conhecido como Menino Piloto. Filho de Bruce e Andrea Lanigan, uma família cristã tradicional sem ligação com o espiritismo. Até que, por volta dos 2 anos de idade, a vida deles mudou completamente. James começou a ter pesadelos recorrentes. Ele gritava no meio da noite: "Avião em chamas! O homem não consegue sair!" Chutava como se estivesse preso em algum lugar. Essas cenas se repetiam várias vezes por semana. No dia a dia, ao brincar com aviões de brinquedo, ele fazia coisas estranhas para uma criança daquela idade. Derrubava os aviões de nariz direto no chão e dizia que tinha sido atingido. Chamava partes específicas do avião pelo nome técnico, como flaps e tanques de combustível. Detalhes que ele jamais teria como saber. Intrigados, os pais começaram a perguntar mais, e as respostas assustavam. James dizia que voava em um Corsair F-4U, avião de caça da Segunda Guerra Mundial. Afirmava que decolava de um navio chamado Natoma. Mais tarde, os pais descobriram que realmente existiu o USS Natoma Bay, um porta-aviões leve que lutou no Pacífico. Quando perguntaram se lembrava de algum amigo, ele respondeu Jack Larson. E nos registros da época, havia de fato um piloto chamado Jack Larson. Mas o detalhe mais impressionante foi quando perguntaram quem ele era naquela vida. James então respondeu James 3. Após muita pesquisa, o pai descobriu a história de James M. Houston Jr., piloto americano morto em 1945 na Batalha de Iwo Jima. Seu avião foi atingido, pegou fogo e ele morreu preso na cabine, exatamente como o menino descrevia nos pesadelos. Com o tempo, os pais investigaram cada detalhe, participaram de encontros de veteranos da guerra e, para surpresa geral, James, ainda criança, reconheceu companheiros do esquadrão. Essa história se tornou tão conhecida que virou livro, chamado Soul Survivor, escrito pelos pais, e foi estudada por pesquisadores como o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, que investiga casos de crianças com memórias de vidas passadas. Ao compartilhar suas lembranças, os pesadelos de James foram desaparecendo, como se finalmente tivesse contado a sua história. Eu acabou! Eu sou o evento! Um outro caso que é estudado até hoje, que muitos acreditam ser de uma forte evidência da reencarnação, é o caso das gêmeas Pollock. Tudo começa em 1957, na cidade de Hexham, no norte da Inglaterra. John e Florence Pollock tinham 2 filhas, Joanna, de 11 anos, e Jacqueline, de 6. As meninas eram muito próximas, carinhosas, e a família levava uma vida tranquila. Mas foi em 5 de maio daquele ano, uma tragédia muda tudo. As 2 irmãs foram atropeladas e morreram no local, em um acidente chocante para toda a comunidade. Os pais ficaram devastados, e John, o pai, tinha a convicção de que suas filhas voltariam. Florence, a mãe, não acreditava nisso. E 1 ano depois, em 1958, Florence engravidou novamente. Foi no dia 4 de outubro que ela deu à luz. Gêmeas idênticas, Jennifer e Gillian. A partir daí, acontecimentos estranhos começaram a chamar a atenção. Primeiro, as marcas de nascença das crianças. Jennifer nasceu com 2 marcas muito específicas. Uma mancha na cintura, exatamente no mesmo lugar onde Jacqueline tinha uma cicatriz. E outra marca na testa, no mesmo ponto de um ferimento que a Jacqueline havia sofrido ainda criança. Conforme cresciam, as gêmeas mostravam comportamentos fora do comum.
Mesmo sem nunca terem conhecido as irmãs mais velhas, falavam e agiam como se lembrassem delas. Elas reconheciam lugares e objetos que nunca tinham visto antes. Quando tinham cerca de 3 anos, a família se mudou para outra cidade. E, ao visitar Hexham novamente, as meninas apontaram para locais familiares. Sabiam exatamente onde ficava a escola, o parque e até a casa das antigas vizinhas. Lugares que só Joanna e Jacqueline conheciam. As gêmeas também pediam por brinquedos que haviam pertencido às irmãs falecidas. E quando esses brinquedos foram entregues, sabiam distingui-los perfeitamente. Outro detalhe impressionante, as gêmeas tinham medos idênticos aos das irmãs que morreram. Esse caso também chamou a atenção do pesquisador Ian Stevenson, e considerava o caso das gêmeas Pollock um dos mais convincentes, justamente pelos detalhes objetivos. As marcas de nascença, os conhecimentos precoces, os comportamentos idênticos às das irmãs falecidas. Com o passar do tempo, conforme cresceram, as lembranças também foram desaparecendo. Oh my God, what is that? Outro caso americano estudado por cientistas e que surpreendeu pela quantidade de detalhes confirmados é o do menino Ryan Hammonds. Tudo começou quando Ryan tinha apenas 4 anos de idade. Pra variar, que é sempre mais ou menos nessa fase, né? Ele vivia em Oklahoma, nos Estados Unidos, com os pais, Kevin e Cindy. De repente, começou a ter pesadelos intensos, com gritos e choros durante a noite. E aos poucos, começou a falar de lembranças estranhas. Falava de Hollywood, de filmes antigos, de artistas que nunca tinha visto, e dizia: eu já fui outra pessoa. Eu tinha outra mãe e eu morava em Los Angeles. A mãe Cindy, no começo, achou que era imaginação de criança. Mas o menino insistia. Contava que tinha trabalhado em filmes, que viajava muito, que tinha amigos no meio artístico. E dizia até que tinha morrido de forma repentina, com dor no peito. Intrigada, a mãe decidiu levar o caso ao psiquiatra Dr. Jim Tucker. Durante as entrevistas, Ryan falava com segurança sobre o mundo do cinema nos anos 30 e 40. O momento mais marcante aconteceu quando Cindy mostrou a Ryan um livro de fotos antigas de Hollywood. Ao folhear, ele apontou para uma imagem da década de 1930 e disse: esse sou eu, esse era eu. Na foto havia vários figurantes e um deles não estava identificado. A partir daí, a equipe de Tucker iniciou uma investigação. E descobriram então que aquele homem anônimo da foto era Marty Martin, um ator pouco conhecido que depois virou agente em Hollywood. O que impressionou foi que Ryan sabia detalhes da vida desse homem. Dizia que já tinha trabalhado em mais de 100 filmes. E os registros mostraram que Martin realmente esteve envolvido em dezenas de produções. Mesmo sem ser um astro famoso, Ryan afirmava que tinha morado em uma casa grande em Beverly Hills. E de fato, Martin viveu em uma mansão naquele bairro. Dizia também que tinha viajado muito para Paris, que tinha 3 filhos e que morreu de ataque cardíaco. A investigação então confirmou cada um desses pontos, inclusive a causa da morte: ataque cardíaco em 1964. Um detalhe curioso é que Ryan dizia que havia morrido aos 61 anos, mas os documentos oficiais apontavam 59. Mais tarde, ao aprofundar a pesquisa, Tucker descobriu que, na verdade, Martin tinha falsificado a idade quando jovem para entrar no meio artístico. Ou seja, a idade que Ryan afirmava estava correta. O caso chamou a atenção da mídia, foi documentado em reportagens e artigos científicos. Com o passar do tempo, assim como acontece em outros casos, as memórias de Ryan começaram a se apagar. Ele cresceu e seguiu a vida normalmente. E agora o último caso de hoje, que é a história do menino escocês Cameron Macaulay. Cameron nasceu em Glasgow, na Escócia, em 2001. Desde muito pequeno, ele falava constantemente de um lugar chamado Barra. Barra é uma ilha que fica a mais de 200 quilômetros de distância nas Hébridas exteriores, no norte da Escócia. Só havia um detalhe curioso: Cameron nunca tinha estado lá. Falava que tinha outros pais, outra casa e até um cachorro branco.
Detalhava que a casa era branca, de frente para a praia, e que havia aviões que passavam baixinho perto dela. Ele dizia também que o pai daquela vida se chamava Shane Robertson, e que havia morrido de forma repentina. Contava ainda que tinha irmãos e irmãs naquela casa. Essas falas deixavam a mãe desconcertada. Afinal, eles nunca tinham viajado para Barra, nem tinham contato com ninguém de lá. Mas Cameron insistia com convicção. Chegou até a ficar angustiado, chorando de saudade daquela outra família. A história chamou tanta atenção que acabou virando documentário, produzido pela televisão britânica. One level, or is it more than one? One level. Yeah. Os pesquisadores decidiram então levar o menino até a ilha. Chegando lá, Cameron ficou radiante. Apontava lugares, ria, dizia reconhecer tudo. E levou a equipe até uma casa branca de 2 andares. O detalhe é que essa casa tinha realmente pertencido a uma família Robertson. Dentro da casa, Cameron reconheceu cômodos e descreveu mudanças que haviam sido feitas ao longo do tempo. Ele lembrava até de detalhes, como a existência de uma escotilha lateral e a presença de banheiros no andar de cima, algo incomum para construções antigas da região. E estava certo. A investigação também confirmou que realmente existia um homem chamado Shane Robertson, ligado àquela casa, mas não encontraram nenhum registro claro sobre a forma da morte. O mais impressionante era a naturalidade com que Cameron falava de tudo. Para ele, não era um mistério, era apenas a continuação de uma vida que lembrava muito bem. Com o tempo, assim como aconteceu nos outros casos que eu contei aqui, as lembranças começaram a se apagar. O Cameron cresceu, ele foi para a escola, parou de falar tanto sobre a Barra, mas a sua história ela ficou registrada como um dos relatos documentados e estudados de suposta reencarnação no Ocidente. Em diversos casos aqui estudados, as crianças elas trazem marcas físicas que correspondem aos ferimentos fatais das vidas passadas. Existem casos de crianças com cicatriz na barriga, exatamente igual cirurgias passadas pelas pessoas na vida passada. Além disso, houve relatos de xenoglossia, que é quando crianças falam idiomas que jamais aprenderam antes, demonstrando também o vocabulário ou sotaque compatível com a vida anterior relatada. Os relatos costumam surgir entre os 2 e 5 anos e desaparecem por volta dos 7 anos. Esses casos, eles desafiam explicações lógicas e mostram como a memória e a identidade humana podem conter mistérios ainda não resolvidos. São relatos detalhados, checados por pesquisadores, que continuam a intrigar a ciência e a espiritualidade. Existem muito mais histórias como essa, cada uma pedindo respostas diferentes, mas deixando a pergunta no ar: quem fomos antes de hoje? Se você acredita em vidas passadas, se você acredita em reencarnação, ou conhece alguma história sobrenatural, sobre monstro, sobre espíritos, sobre demônios, sobre padres, sobre guerra, sobre qualquer coisa, crimes também diferentes, assuntos que intrigam, me conta nos comentários que eu vou trazer tudo aqui. Não esquecem de deixar seu like, curtir, comentar, que isso me ajuda muito. E é isso, beijo!